Saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina Biotecnologia. Eu sou João Manuel Asquete, tutor do curso de Gestão Ambiental. Hoje vamos falar sobre o tema Biotecnologia de Solo e os aterros sanitários. Para começar, poderemos perceber qual é o impacto ou como é que podemos aplicar a biotecnologia do solo em prol da sustentabilidade, isto é, reduzir aquela que é a sobrecarga dos aterros sanitários. Podemos perceber um pouco mais daqueles são os conceitos da biotecnologia do solo, assim como perceber quais são os micro-organismos que são usados no processo da biotecnologia do solo para o processo de tratamento dos resíduos e os demais componentes do meio ambiental, assim como poder entender aquele que é o papel desses mesmos micro-organismos no solo. Para começar, o que é a biotecnologia do solo? Ao falar da biotecnologia do solo, teríamos a falar daquele conjunto de micro-organismos ou enzimas que, sob processos biológicos, eles melhoram aquela que é a qualidade do solo, degradam aqueles que são os contaminantes existentes no meio do solo, assim como aceleram aqueles que são os processos naturais de decomposição da matéria orgânica presente no solo. Esta é uma definição razoável daquele que é o processo da biotecnologia do solo. Quais são os principais micro-organismos envolvidos no processo da biotecnologia de solo? Para começar, temos os grandes grupos das bactérias, temos os fungos, temos as antibactérias, assim como os protozoários. Dizer que dentro deste processo da biotecnologia dos solos, as bactérias elas agem na decomposição daquela que é a matéria orgânica e facilitam aquele que é o processo do ciclo biogeoquímico, que podemos perceber em que converte ou faz aquela que é a reversão daquela que é a matéria orgânica em nutrientes que facilitam ou melhoram aquela que é a qualidade do solo. E os demais micro-organismos que aqui também podemos falar, como os fungos, as antibactérias, também exercem ou têm a mesma função. Ou seja, a biotecnologia de solo é o uso dos seres, né, visíveis a microscópio ou minúsculos, que são usados para poder remediar ou trazer aquela que é o tratamento daquelas são as condições do solo. Indo mais além da nossa aula, podemos perceber qual é a relação existente entre esses dois temas, que é a biotecnologia do solo e os aterros sanitários. Para começar, já podemos perceber um pouco mais o que é a biotecnologia do solo, que é o envolvimento de micro-organismos no processo de melhoria da qualidade do solo, assim como no processo de descontaminação de alguns solos ou ambientes contaminados. Os aterros sanitários é uma definição geral, são aquelas obras de engenharia em que é considerado como destino final dos resíduos sólidos após todos os processos, isto é, o acondicionamento, a coleta e tudo aquilo que se considera que já não tem nenhum proveito, mesmo que não seja aproveitado para reciclagem, é colocado ou tem o seu destino final, os aterros sanitários. Então, há uma relação entre os aterros sanitários e a biotecnologia do solo. Os aterros sanitários, se forem receber diariamente quantidades de resíduos sólidos de uma cidade ou das grandes cidades, o tempo de vida útil acaba reduzindo. É aí onde entra a biotecnologia do solo, que busca ou procura melhorar ou reduzir aquela que é a carga que o próprio aterro poderia receber dos resíduos sólidos. A começar no processo da biotecnologia do solo em benefício dos aterros sanitários, temos aqui algumas etapas em que ocorre o processo de redução ou degradação daquela matéria para não subcarregar os solos. Vou falar aqui de ou seja, três grandes etapas, que a primeira fase ou a etapa podemos designar de aeróbia inicial, em que há aquele processo de degradação da matéria sendo realizada pelos micro-organismos na presença do oxigênio, em que os micro-organismos que dependem do oxigênio, eles entram em ação e degradam aquela que é a matéria orgânica, reduzindo aquele que é o volume inicial do resíduo depositado em um aterro sanitário. E temos também, mesmo nesta primeira fase ou etapa, que é a aeróbia inicial, ocorre também a produção do dióxido de carbono, assim como a liberação de calor e da água devido à ação metabólica dos micro-organismos. E também é importante destacar que nesta etapa inicial é evidente ou é com maior predominância a existência de bactérias aeróbias, aquelas que dependem ou precisam da presença do oxigênio para exercerem a sua
função de degradação da matéria orgânica. A segunda fase, que é a fase anaeróbia ácida, né? É uma fase de decomposição em que lá é existente ou é predominante a existência de micro-organismos ou bactérias anaeróbias, é que não precisam, ou seja, ela desenvolve as suas atividades com proporções insignificativas de oxigênio ou mesmo na ausência de oxigênio. Então começam por promoverem a decomposição da matéria orgânica e são bactérias fermentativas, em que no final, neste processo, é possível observar a fermentação ou as reações químicas que geram a fermentação e a liberação de alguns compostos, como é a formação, por exemplo, de ácidos orgânicos, e neste mesmo processo, nesta fase anaeróbia ácida, para além da liberação ou formação dos ácidos orgânicos, é também evidente o aumento da acidez, que altera assim aquele que é o nível de pH, reduzindo o pH, tornando-se mais ácido naquele ambiente do aterro sanitário. E também neste processo, nessa fase inicial da ação de micro-organismos nos aterros sanitários, que é na fase da anaeróbica ácida, é também evidente a formação de chorume, que é aquele líquido, né, que sai ou resultante da decomposição dos resíduos geralmente orgânicos. E por fim temos a fase da anaeróbia metanogênica, né? É uma fase em que ocorre, né, se formos a olhar para aquele que é o processo dos micro-organismos, os micro-organismos acabam produzindo, ou no seu processo metabólico, acabam produzindo aquilo que pode ser aproveitado, como é o caso de biogás, ou mesmo tem casos de produção para além de biogás, tem a fase de produção de compostos que podem ser usados na agricultura. Então, todos esses processos, todas essas fases são evidentes em um aterro sanitário. Então, é aí onde há esse casamento, essa relação entre a biotecnologia e os aterros sanitários. A biotecnologia, ou seja, os micro-organismos, eles passam por essas três fases, degradando ou reduzindo aquele que é o potencial ou aquele que é o volume dos resíduos inicialmente depositados em um aterro sanitário. Aqui também vamos aprender quais são as aplicações da biotecnologia em aterros sanitários. Como uma das aplicações, a biotecnologia em aterros sanitários pode ser usada para a bioremediação dos solos contaminados. É o caso de uso, por exemplo, temos alguns aterros, dependendo do potencial dos resíduos ou da periculosidade dos mesmos resíduos, esses mesmos solos podem ser contaminados onde existe um aterro sanitário. Então, a biotecnologia, que é o uso de micro-organismos para tentar solucionar um problema ambiental, ele pode ser usado para reduzir ou bioremediar, tratar um solo contaminado. Então, a ação dos micro-organismos vão decompor aquele que é o agente contaminador deste mesmo meio, reduzindo aquele que é o potencial ou reduzindo aquela que é a condição do mesmo solo previamente contaminado. Então, na bioremediação do solo podemos identificar dois grandes processos, que o primeiro é a bioaumentação, que é a introdução de micro-organismos capazes de degradar contaminantes, assim como temos uma outra fase que é a bioestimulação, que é a adição de nutrientes ou oxigênio para aumentar aquela que é a atividade microbiana desses micro-organismos que se encontram neste meio para poder tratar ou reduzir o potencial contaminante. Também é possível aplicar a biotecnologia em aterros por meio do controle e tratamento de chorumes, né? É possível adotar sistemas como lagoas anaeróbias ou aeróbias, assim como podemos adotar a tecnologia de bioreatores, em que essas mesmas lagoas ou bioreatores são submetidos àqueles são os resíduos, ou mesmo tanto sólido quanto líquido, em que sob o processo de a degradação da mesma matéria por ação de micro-organismos, eles reduzem aquele que é o potencial, consomem aqueles são os agentes existentes que contaminam o mesmo efluente líquido, reduzindo aquele que é o potencial de contaminação. Também é possível aplicar a mesma biotecnologia na produção de biogás, que é um biocombustível, que é resultante mesmo também deste processo de decomposição por ação do micro-organismo, assim como também é possível aplicar a biotecnologia do solo na produção de compostos, que são adubos orgânicos.
temos como a compostagem, temos a vermicompostagem, que é o uso de micro-organismos que vão degradando aquele que são os resíduos, aquela que é a matéria orgânica, reduzindo, convertendo aquela matéria orgânica, extraindo assim aqueles são os nutrientes existentes na mesma matéria e tornando disponíveis para ser usado e recuperar ou melhorarem aquela que é a qualidade dos solos. Também temos, diante disto, temos aqui alguns impactos ambientais que podem advir pelo uso de alguns agentes químicos, né, no processo de adubagem dos solos, que podem ser revertidos adotando o uso de compostos orgânicos, porque se for a se fazer uma comparação, peso embora que o tempo de de produção ou mesmo os resultados a curto prazo, os agentes químicos saem a vencer, ou seja, têm resultados a curto prazo, mas a longo prazo trazem prejuízos. Os biocompostos que são produzidos a partir da biotecnologia podem levar mais tempo, mas no final do dia eles aumentam a qualidade do solo a longo prazo. Então, como forma de contornar os possíveis impactos do descarte de resíduos sólidos, assim como o uso de agentes químicos na agricultura, podemos adotar a biotecnologia do solo, que é o uso de micro-organismos para solucionar esses dois grandes problemas. Reduziríamos aquela que é a carga de resíduos que poderiam ser encaminhados para o aterro sanitário, reduziríamos aquele que é o uso de agentes químicos que poderiam ou podem contaminar e degradarem, reduzindo aquela que é a qualidade do solo. Então a biotecnologia do solo é uma tecnologia a ser adotada que traz ou poderá melhorar e nos fazer alcançar aquela que é a sustentabilidade socioambiental. Para terminar, né, trazendo aqui uma sumarização daquela que é a nossa aula, talvez deixar ficar que a biotecnologia, podemos olhar só pelo termo, que é bio, traz a vida, e a tecnologia é a adoção do uso dos micro-organismos em benefício de nós como seres humanos. Então, podemos usar os micro-organismos que estão disponíveis mesmo no solo ou estão disponíveis também nos resíduos sólidos, mas colocamos em condições que fazem com que esses mesmos micro-organismos trabalhem para nós como seres humanos em nosso benefício. Então, assim foi a nossa aula e muito obrigado por ter participado até então. Obrigado. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.